Boa tarde a todos. Tá? Acho que sim. Com muita alegria que eu estou aqui entre vocês e também espírito de gratidão pela oportunidade de passar um pouco daquilo que eu estudei, que é só um ângulo de reflexão. Nós não pretendemos aqui nessa tarde hoje ter a intenção de dar o livro inteiro. Isso é impossível. Nós vamos abrir algumas reflexões. O livro é um livro muito importante, nos leva a diversos caminhos, a diversas reflexões sobre a nossa vida, sobre o que nós temos feito da nossa encarnação. Então, de forma alguma, claro que a gente aqui não tem a pretensão de ser a verdade absoluta e nem fechar com o raciocínio que nós vamos emitir do nosso estudo essa tarde, uma conclusão definitiva e absoluta desse livro, de forma alguma, tá? É um livro bastante interessante, o livro A Caminho da Luz. Esse livro nós tivemos a oportunidade lá da nossa casa de estudarmos com 2 turmas. Então, e cada vez que a gente viu esse livro, nós abrimos um pouquinho mais para outros ângulos, percebemos algumas nuances que o Emmanuel deixa para a gente, que da primeira vez nem deu para notar tanto. Então, cada vez que a gente estuda um livro, a gente vai descobrindo outras coisas desse livro, que é um universo, um livro. Passei, né, sem querer. Vamos lá. Primeiramente, são palavras de Emmanuel, tanto na introdução como no início do livro em si. Ele colocou assim: não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então não é mais um livro de história. Quando a gente ler esse livro, a gente não pode olhar para esse livro pensando só que está revendo os assuntos históricos que ocorreram no nosso planeta Terra. Ele é muito mais, é um livro para nós entendermos a nossa trajetória evolutiva, a trajetória do espírito imortal nessa morada que se chama planeta Terra. Uma morada que um dia já foi um mundo primitivo, nesse momento, um mundo em transição, mas é provas e expiações, está indo para um mundo de transição, que é o mundo de regeneração. Então, é para nós avaliarmos a nossa conduta, a nossa caminhada, nessa trajetória que nós estamos fazendo aqui. Onde, com certeza, muitos de nós aqui, nós estamos reencarnados nesse planeta desde quando ele começou a ser um planeta primitivo, desde quando ele começou a existir. Olha só quantos milênios tem isso tudo. Então é uma reflexão para a gente pensar do nosso comportamento. É um livro para a gente olhar para a nossa evolução espiritual, para a gente se deter nas questões da lei de ação e reação. Como tem sido o nosso comportamento? E o que nós temos colhido em função desse comportamento nosso? É um livro para a gente levar nesse caminho, nessa direção, dentro dessa reflexão. Em seguida, em um dado trecho, o Emmanuel fala assim: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Novamente ele reforça o que a gente falou e ao mesmo tempo ele está falando dessa evolução que vai sofrendo o nosso planeta. Um planeta ele passa de uma categoria para o outro em função da evolução espiritual dos habitantes que aqui se encontram. Então o planeta deixa de ser primitivo em função da evolução moral e intelectual daqueles habitantes. E da mesma forma hoje, essa transição que nós estamos entrando vai deixar de ser prova e expiação
na função da nossa evolução moral, da nossa evolução intelectual. Principalmente o que determina é a moral. Então isso já nos dá uma outra reflexão. Se é principalmente sobre a grandeza denominada valor espiritual, o que nós precisamos fazer hoje para podermos ingressar, para podermos ficar nesse planeta que está em fase de mudança para mundo de regeneração, é a mudança moral dentro de nós. Sem essa mudança moral, nós não vamos ser aprovados. Não vamos ser aprovados para ficarmos aqui. Não basta sermos pessoas, espíritos de grande desenvolvimento intelectual, mas é necessário que tenhamos grande desenvolvimento moral para poder merecer ingressar nessa nova fase do planeta, dessa morada chamada planeta Terra. Então, é uma chamada para nós muito importante. E ainda, finalmente, o Emmanuel diz assim: as raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Então caminhamos todos para sermos uma grande família. Apesar de nós termos opiniões diferentes, sermos espíritos individuais, termos as nossas próprias colocações, as nossas próprias interpretações, apesar de até neste planeta cada um ter religião diferente do outro, nós caminhamos por uma expressão única. Mas para que isso possa acontecer, vai depender muito de cada um de nós, do nosso aprimoramento, da nossa misericórdia, da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso respeito pelas colocações das outras pessoas. Então, é um mundo que vai trazer muitos paradigmas para todos nós. Já está trazendo os paradigmas. E interessante que o que eu mais gostei daqui foi ele ter colocado a comunidade universal. Porque a lei de Deus é lei de amor. Então, todos nós caminhamos para o verdadeiro sentimento de irmandade, sentirmos irmãos, nos sentirmos irmãos uns dos outros. Não basta sabermos disso, não pode ser uma coisa intelectual. Isso tem que estar dentro do nosso coração, habitando dessa maneira, porque é o que nós somos, irmãos uns dos outros. Então é hora de nós apararmos as nossas arestas, é hora de nos aproximarmos, de equacionarmos as nossas diferenças. Diferenças essas que começam lá, no nosso lar, que é a nossa primeira escola, e termina às vezes nos agrupamentos sociais mais variados, como trabalho, agrupamentos religiosos e etc, etc e tal. É hora de apararmos as arestas com aqueles que estão a caminho conosco. Por isso que Jesus recomendou: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Porque para podermos viver essa nova era, vamos ter que implantar dentro do nosso coração uma dose maior de amor. E amor simboliza também compreensão, misericórdia, brandura e tudo mais. Então é hora de nós começarmos a pensar seriamente nisso. É uma outra chamada muito importante, porque o Emmanuel coloca aqui, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. A língua que vai imperar nos povos é a língua do amor, que é a língua da compreensão. Então é um grande desafio para todos nós vivenciarmos isso. Como eu disse, a gente não vai falar sobre o livro todo, mas tem coisas que são de suma importância que eu coloquei. O livro todo é importante, mas eu tirei algumas partes. E o primeiro capítulo, que vai falar sobre a gênese planetária, o Emmanuel coloca assim um subtítulo: a comunidade dos espíritos puros. E aí ele começa: rezam as tradições do mundo espiritual. Ou seja, as tradições são aquilo que são conversados, que são discutidos lá no mundo espiritual. Isso que nós temos que entender. Que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que estão na direção de todos os fenômenos do nosso planeta. Muito interessante, a gente vai fazer uma reflexão em cima disso daqui, que algumas pessoas já vieram me falar que acharam o livro um pouco complexo.
Mas vocês vão ver que ele não é complexo. Nós vamos fazer uma casadinha com as obras básicas e a gente vai ver que é simples. Ele é simples. Bom, eles dizem lá, eles estão falando sobre os espíritos puros. Nós sabemos pelo livro dos espíritos que nós temos uma ordem de espíritos. Os espíritos puros, os bons espíritos, que são os nossos protetores, nossos mentores espirituais. E nós estamos... Nós estamos aqui? Nós estamos aqui. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Espíritos bem iniciantes, apesar de a gente já se achar com muitas experiências, com muito desenvolvimento intelectual, com muito desenvolvimento moral. Mas a grande maioria de nós, não vamos dizer a fatia toda, nós estamos aqui, entre aquilo e aqui, reencarnados no nosso planeta, que também pode acontecer de vir os espíritos puros também. Mas a grande comunidade terrestre ainda é de espíritos imperfeitos, caminhando todos nós para bons espíritos. Estamos ali, nessa categoria. Mas eles estão falando dos espíritos puros. O Emmanuel começa a falar desses daqui. E fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ter que virar a caneta para lá. Como nós vimos, ali está a nossa categoria. Nós estamos nessa daqui, ó, nessa ordem. Mas nós temos várias classificações dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. Impuros, levianos, pseudos sábios, espíritos neutros. Esses espíritos aqui, ó, são de suma importância na nossa sociedade. Porque um espírito neutro, o que é um espírito neutro nessa categoria aqui? É um espírito que não tem nem a tendência para o bem, nem tem a tendência para o mal. Mas é um espírito que ele é levado pela massa. Como ele não tem ainda uma formação, uma opinião ainda totalmente formada dentro dele, ele é neutro. Então, se você conseguir induzi-lo para o bem, ele vai para o bem. Mas se você induzir para o mal, ele vai para o mal. Por isso que isso chamei a atenção de vocês disso daqui, porque esses espíritos são basicamente, por exemplo, a massa do Brasil. A massa do Brasil. Que se todo mundo lança um modismo, uma coisa, o que acontece com a massa? Não é isso? Vai para lá. Se você falar para a massa vir para cá, o que a massa faz? Vai para lá, grande população. E por que a gente está falando isso? A gente está falando para manipular as pessoas? Não, a gente está falando da nossa responsabilidade. Nós que abraçamos uma doutrina tão clara, que é a doutrina dos espíritos, mostrando o quanto que nós temos de responsabilidade com a nossa conduta, com o nosso comportamento. De sermos firmes, sim, sim, não, não, dizia Jesus. De termos uma postura moralizada, ou o mais moralizada possível, dentro da sociedade. Por quê? Porque a massa vai nos observar. Então, nós podemos oferecer uma grande contribuição para essa evolução de massa, com os nossos comportamentos, com a nossa postura diante da sociedade. É um alerta que a gente está fazendo aqui. Mas nós temos outros. E a gente vai ver que nessa fatia aqui, ó, há uma grande predominância da matéria sobre o espírito. Ainda estamos muito subjugados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos ainda tão voltados para as coisas materiais. Então nós precisamos trabalhar justamente isso, porque a gente vai ver que os espíritos que estão numa categoria mais acima, olha lá, a predominância da matéria é quase que nula. Mas a gente sabe que eles ainda precisam reencarnar. Né? Tá aqui, ó. É isso? Os nossos mentores ainda precisam reencarnar. Emmanuel reencarnou, o mentor dizem, né, do Chico Xavier. Dizem também, não sei se fato ou não, que Joana de Ângeles também, mas enfim, nós sabemos que eles ainda precisam, pelo próprio livro dos Espíritos, reencarnar, porque ainda há um pouquinho de predomínio na matéria deles. É muito pouco essa parte pretinha ali. Mas já nos espíritos puros, quando eles alcançam essa categoria, que vai sendo alcançada pelo esforço próprio, pelo seu trabalho, quando eles chegam a ser espíritos puros,
O que a gente vê aqui? Que não há mais nenhuma influência da matéria sobre o espírito. E é essa comunidade desses espíritos que não mais estão subjugados às suas paixões e etc, etc e tal, a vícios, são desses espíritos que o Emmanuel está falando, que rezam a tradição no mundo espiritual, que essa comunidade desses espíritos, eles são de suma importância para a formação do nosso planeta. Um desses espíritos é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai pegar lá, ainda usando as obras básicas, porque faz parte as revistas espíritas, nós vamos pegar a revista de 1868, um artigo de fevereiro intitulado Os Messias do Espiritismo, e de março, comentários sobre os Messias do Espiritismo. E nós vamos ver que lá eles falam que aqui nós já conhecemos 3 ordens: imperfeitos, bons e os puros. Há um desdobramento dos puros, que são os espíritos crísticos. Que um deles, qual que nós conhecemos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vamos ver o que mais que é falado sobre esses espíritos crísticos. Vamos seguir para a gente montar o raciocínio nosso. Dizem que essa comunidade, segundo Emmanuel, de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Então a gente já vai vendo que Jesus é um dos diretores do nosso planeta. E diz lá, a primeira dessas vezes que esses espíritos se reuniram próximo ao nosso orbe foi quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar. Então foi quando o planeta ainda era uma bola incandescente. Foi a primeira reunião desses espíritos que são diretores, que são também intitulados por André Luiz de co-criadores e são chamados na revista espírita de espíritos crísticos. A segunda vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniram próximos à Terra foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então foi quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra. Então foram essas 2 vezes que eles se reuniram próximos ao orbe terrestre, que estiveram mais próximos de nós. Essa comunidade de espíritos puros, ao qual Jesus Cristo é um deles. Bom, só trazendo uma reflexão, que também está na nota do Livro dos Espíritos, da questão 188, tem uma nota, um rodapé, que diz assim: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal ou do fluido cósmico universal. Considerando do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade, todos os sóis com que estariam em situação análoga. Porque a gente pergunta assim, se essa comunidade de espíritos puros, que são diretores do planeta Terra, são os governadores do planeta, só se reuniram no orbe por 2 vezes, onde eles ficam? Essa foi uma pergunta que eu fiz, porque deve ficar em algum lugar. A notícia que nós temos, eu fui buscar essa notícia lá no Livro dos Espíritos, na nota da questão 188, onde eles dizem que espíritos de uma envergadura maior, mas que são espíritos encarregados de quê? Dirigirem os planetas que estão sob o seu comando, sob a sua hierarquia, sob a sua diretriz, eles ficam reunidos aonde? No Sol, onde de lá eles irradiam seus pensamentos que vão
trafegar, que, assim, ou seja, que vão ser encaminhados, né, que vão passar, que vão chegar até a Terra através do fluido cósmico universal. O nosso pensamento se propaga e chega até a Terra, que vão ser dirigidos ao espírito de uma envergadura menor para dirigir o quê? O planeta. Então, assim, um exemplo. Se Jesus está lá no Sol, ele precisa enviar, um exemplo, só para a gente ter, enviar uma informação, uma mensagem importante para o Brasil. Para quem vocês acham que nosso Senhor Jesus Cristo vai enviar o seu pensamento? Ismael, que é o mentor do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, está nesse livro. Então, se ele precisa de lá emitir alguma coisa que seja muito importante para que aconteça, para que seja feito aqui no Brasil, por exemplo, ele vai enviar para quem? Para aquele que é o mentor, o responsável pela evolução dessa pátria, Brasil. Então, ele vai enviar para Ismael para que seja concretizado aqui entre nós. Muito interessante isso, né? Os livros vão nos dando uma informação, vão abrindo fronteiras para nós de entendimento. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se não... Por favor. Pode, deve. Isso. Isso. Que tem outras funções, como no nosso governo, é uma hierarquia, presidente, senadores, a todos nós. É isso aí. É dessa forma. É dessa forma. É porque além do mentor espiritual da pátria, a gente sabe também pelo Livro dos Espíritos que há mentores das cidades, há mentores dos bairros, né? Dos países eu já coloquei, que é o Ismael, né? Ah, sim, de outros países. Estou citando aqui, mas isso serve para os Estados Unidos, serve para os países da Europa, serve para a Austrália, tudo a mesma coisa. Tem. Isso. E vai sendo enviadas ordens para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. É interessante, é uma forma de administração de governo, na qual nós aqui repetimos muito. É assim mesmo, vai até chegar a gente. Né? Até chegar a todos nós, porque nós, se a gente for, nós também temos mentores. O problema é a gente ouvir e ter obediência e resignação, mas nós temos também os mentores. Vou chegar lá. Então, pegando subsídios para a gente entender mais ainda sobre essa comunidade dos espíritos puros, que a gente já sabe que na Revista Espírita o Kardec denominou esses espíritos de crístico, que é um desdobramento dos espíritos puros. André Luiz, naquela obra maravilhosa, Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, ele vai falar a seguinte coisa. Olha só, nós vimos que todo o pensamento desses espíritos, eu vou até pular esse slide aqui para ficar didaticamente, eu tenho que chegar para lá, senão eu não consigo pegar a caneta. Olha só, ele chama esses espíritos de co-criadores em plano maior. O que é isso aí? Vamos cada vez mais abrir o nosso pensamento para entender o que é um espírito crístico, qual a função desse espírito. E lá o André Luiz ele nos informa que nessa substância original, que é o fluido cósmico universal, onde todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, é nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, que é Deus, nosso Pai, operam as inteligências divinas a eles agregados em processo de comunhão indescritível. Quem são essas inteligências divinas? São os co-criadores em plano maior, que são os espíritos crísticos. Então, o que os espíritos puros, crísticos, né? Eles fazem? Eles administram planetas. Eles recebem, como nosso Senhor Jesus Cristo recebeu, uma bola incandescente. E aí, brincadeira agora, né? Deus entregou aquela bola incandescente para Jesus e falou assim, se vira nos 30, faz aí um planeta, olha que coisa fácil, né? Faz um planeta. Então, esse espírito tem que ter todo o conhecimento de geografia, de astronomia, de matemática, de química, de física, biologia, tudo que vocês puderem pensar, esse espírito tem que saber no grau máximo. Por quê? Porque vai fazer um planeta Terra. Olha que bonito, fez o nosso planeta Terra, mas tem outros planetas, né? Então, o que esses espíritos fazem?
Quando eles chegam nesse grau de evolução, eles continuam participando, só que agora eles estão em um processo de comunhão indescritível. Eu acho que é indescritível mesmo, porque eu não consigo imaginar o que é isso. Você está ligado a Deus num processo de comunhão. Deve ser algo que eu não tenho como descrever isso, eu não tenho essa capacidade intelectual, porque eu não estou nesse nível. Mas essas inteligências divinas, que são esses espíritos crísticos, no qual o que nós conhecemos é o nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão nessa comunhão indescritível com Deus, que é o nosso Pai, e eles vão fazer justamente isso. Eles vão se utilizar essas inteligências gloriosas, tomam um plasma divino, que é o fluido cósmico universal, e convertem-no em habitações cósmicas. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo pegou aquela bola incandescente e fez o nosso planeta lindo, Terra. Ele é um dos governadores do planeta Terra, que é o que nós temos notícia até o momento. Então, eles fazem isso. Toda essa administração é deles. É claro que a gente está falando, fez o planeta Terra, dá a impressão assim de um construtor, de um engenheiro, mas eles são muito mais do que isso. Porque não é só construir o planeta Terra, é a responsabilidade que eles têm sobre todos os espíritos e princípios inteligentes que aqui habitam. Então, nosso Senhor Jesus Cristo nos conhece a todos? Com certeza. Tem que assim proceder. Ele nos conhece a todos. Como ele consegue isso, eu não sei. Só perguntando. Mas, enfim, eles têm tanta tarefa de construir o mundo como de também coordenar, dirigir a nossa evolução espiritual e intelectual. Então não é só fazer um planeta. É administrar tudo que está dentro do planeta. Tudo a nível material como a nível espiritual. Esta é a função desses espíritos, dessa comunidade de espíritos puros. Essa é a função deles. Foi? Não é fácil? Não sei se é, eu não saberia, mas... Pois é. Esticando um pouquinho mais, né? O André Luiz vai falar de tudo que existe no nosso universo, que a gente conhece muito pouco. Mas ele vai falar sobre os impérios estelares, ou seja, sempre aonde há um foco de vida, tem que ter um foco de energia. O nosso foco de energia é o Sol. E cada estrela é um foco de energia, no qual, em quase sempre todas elas, existem planetas girando ao redor. E nós vamos saber que ali há essas comunidades desses espíritos que são puros. Aliás, na informação de Emmanuel também, ele fala que não só nós vamos ter esses espíritos, esses que são chamados por André Luiz de co-criadores, ou a comunidade dos espíritos puros, que são responsáveis pelos planetas, mas também por aqueles que são responsáveis pelo sistema. Nosso sistema solar ele é formado de vários planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, vai por aí fora. Então, tem uma comunidade de espíritos puros que são encarregados da evolução do sistema, ou seja, de todos esses planetas. E ainda temos essas comunidades desses espíritos que são responsáveis pelas galáxias. A nossa galáxia é a Via Láctea. Olha que interessante. Então, esses espíritos, isso vai bater com a informação e evolução dos mundos, a gente está buscando a universalidade dos fatos, né? Eles também vão ser arquitetos maiores de tudo que há, que surge nas galáxias, de todas as organizações estelares, nesse vasto continente do universo, em tudo. Então, a função desses espíritos que estão em comunhão direta com Deus, que é o nosso Pai, é formar tudo aquilo que nós temos notícia no universo e de tantas outras coisas que nós não temos notícia ainda no universo. Essa é a função deles. O bom disso tudo é sabermos que nós estamos evoluindo. Um dia essa também será a nossa função. Olha que coisa bonita. Um dia nós também vamos. Deus vai nos entregar um planeta incandescente e vai falar assim, faz aí um planetinha. Olha que maravilha. Um dia nós também vamos poder fazer isso. Nós também. A evolução é para todos. Ficou até aqui? Vamos lá. Emmanuel coloca, num dos itens desse capítulo, intitulado A Ciência de Todos os Tempos, na Formação do Mundo, ele coloca assim: a ciência de todos os séculos
está cheia de apóstolos e missionários. Olha só, a ciência de todos os séculos. Então, missionários não é só coisa de religião. Tem missionários também encarnados no mundo científico, com a função de alavancar o progresso intelectual do nosso planeta. Também, a evolução não é um aspecto único espiritual. Temos o aspecto intelectual também. Então, há vários missionários reencarnados dentro da área das ciências. Também são considerados apóstolos e missionários. E segundo Emmanuel, todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas. Todos eles, como missionários, aprenderam, foram guiados, orientados na ordem e no governo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador, um dos governadores do planeta Terra. Talvez alguns estejam se perguntando, e o que fez a bomba atômica? Ele também estava orientado, só que ele tem uma coisa chamada livre-arbítrio. É claro que a bomba atômica não foi enviada pelo plano espiritual, óbvio. Superior não. Ele teve o conhecimento da física, mas todo conhecimento que se tem, se ele não for permeado pela moralidade, ele pode nos levar a perder as nossas reencarnações e ficarmos milênios tendo que retornar para corrigir os nossos enganos. Isso é uma outra reflexão que a gente precisa fazer. Porque na atualidade nós estamos muito preocupados em dar intelectualidade para os nossos filhos. O que eles vão fazer de faculdade, o que vão fazer de pós, o que vão fazer de mestrado, de doutorado. Mas nós deveríamos estar preocupadíssimos com a formação dele espiritual, que se não, moral, porque se não for o intelectual permeado pelo moral, nós temos, por exemplo, a triste notícia de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, que não foi homens ignorantes que construíram a bomba atômica, não, homens altamente intelectuais, mas que usaram a energia nuclear não para fazer o bem, mas para destruir vidas em função de ganância e de poder. Então isso nos chama a atenção. Nós podemos vir com várias missões aqui para a Terra, mas o que nós estamos fazendo da nossa própria vida? A nossa vida é uma missão menor. Talvez a nossa missão seja com a nossa família ou com o agrupamento espiritual que nós temos, como uma casa espírita, mas o que nós estamos fazendo da nossa missão? É uma outra reflexão. Então esses missionários, conforme nos deixou Emmanuel, foram enviados de sempre, de todos os séculos. Mas muita luz cega. As verdades foram enviadas em gotas para todos nós, tanto no campo da ciência quanto no campo religioso. Basta ver, nós que estudamos a primeira, a segunda, nós estamos a terceira revelação. O conhecimento espiritual, ele vem em gotas homeopáticas para que nós pudéssemos, aos poucos, fazer entendimento dessas verdades e botar essas verdades em prática na nossa vida. Já se passaram 21 séculos da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ainda estamos às voltas com o Evangelho, tentando colocar o Evangelho em prática, que a gente tem tanta dificuldade ainda. Temos dificuldade de sermos humildes, temos dificuldade de sermos misericordiosos, temos dificuldade de sermos brandos e pacíficos. Qual não são as nossas dificuldades? São imensas e múltiplas. E isso já se passou 21 séculos. Então, mesmo as verdades vindo em gotas para cada um, para todos, porque muita luz cega, é verdade, mas mesmo assim, olha quanta dificuldade nós temos de olhar para essas verdades, de conseguir digerir e pôr essas verdades em prática no nosso dia a dia. Porque o difícil não é, às vezes, nem tanto entender as verdades, mas é praticar elas com aqueles que nós não temos tanto afeto, tanta simpatia, tanta comunhão de pensamentos. Mas uma coisa que a gente precisa entender nas leis de Deus, e que isso, tanto as obras de Emmanuel quanto de André Luiz, e as próprias obras de Kardec, principalmente, é que vai mostrar para a gente que existe um princípio de unidade. As leis de Deus existem um princípio de unidade. Um exemplo desse princípio de unidade
é aquilo que reina no macro e microcosmos. Vou dar um exemplo, microcosmos. Ó, isso aqui são vários átomos. Um átomo de hidrogênio vai se tornando a tabela periódica mais complexa, chegando à radioatividade, às complexidades dos cristais. Mas veja a forma o quê? Elíptica, né? Ou circular, que vai predominar na mesma formação que das galáxias. Olha só, aqui está a formação das galáxias. Se a gente for pegar uma célula humana, aqui tem uma célula. A sua multiplicação, que é chamada de mitose e meiose, ela segue a forma elíptica, de evolução, de aprimoramento. As leis de Deus guardam um princípio de unidade. É o que nós precisamos buscar, esse princípio de unidade, quando nós formos estudar a doutrina dos espíritos. Por isso que Kardec falou da universalidade dos fatos, de colocar a metodologia científica para poder buscar e complementar a doutrina dos espíritos. Precisamos complementá-la, precisamos dar sequência? Sim. Mas antes de colocar qualquer coisa, a gente precisa ver se há um princípio de unidade. Eu me recordo que foi no mês passado, eu dei um seminário sobre suicídio e nós estávamos falando em dado momento sobre depressão. Foi muito bom que lá estava uma psicóloga amiga presente e ela fez uma complementação muito enriquecedora no seminário, mostrando para a gente que na época de Kardec, primeiro que ninguém sabia, não tinha essa palavra depressão. A própria psique humana não estava ainda desvendada, não se sabia, não sabia nada de consciente, inconsciente. Não. As doenças psiquiátricas, as distonias, não eram nem classificadas porque nem existia isso. Então tudo que era distúrbio era categorizado como uma simples melancolia ou como loucura, como Kardec usa muito nas suas obras. Mas o que era loucura? Loucura era qualquer distúrbio mental que se possuía. Qualquer um. Se ele fosse bipolar, era, se ele fosse psicótico, neurótico, era tudo igual para eles. Não tinha separação, porque não se tinha estudo da psique humana. Então ela falou, na época de Kardec não se falava nada disso. Então, depressão era visto como um distúrbio, pronto, ponto final. Hoje a gente tem tratamento para depressão. E é importante a gente seguir a ciência, porque há pacientes que precisam, por exemplo, de medicação para tratar a depressão. Só tratamento psicológico não é o suficiente para tratar, nem terapia alternativa. Então isso é seguir junto com a ciência. Então às vezes há pessoas com depressão, por exemplo, que vão precisar muito mais do que terapias alternativas, muito mais do que só psicólogo, vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de uma medicação de tarja preta. Porque senão ele vai até as vias de fato, que é o suicídio. Então, isso sim é o bom senso aliando, é a ciência complementando, porque naquela época não tinha essas informações todas. E hoje a gente tem muita coisa de informação. Então vamos lá. Esse princípio de unidade tem que ser buscado quando a gente está estudando as obras. Bom, esses espíritos, que são chamados espíritos crísticos, a comunidade dos espíritos puros, por Emmanuel, eles têm a função que eu falei para vocês de quê? De pegar o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima do universo, e transformar essa matéria-prima em quê? Em galáxias, em estrelas, em planetas. Olha que coisa bonita. Né? Vai formando isso tudo. Quem quiser saber mais detalhes, leiam o livro de Kardec, A Gênese, capítulo 14. Lá tem, esse capítulo 14, também falando dos fluidos. E tem um outro capítulo só falando da formação da Terra, que agora me faltou aqui qual é o capítulo, mas eu posso depois olhar e passar. Então aqui a gente vai ver que a função deles é aglutinar, trabalhar esse fluido cósmico universal e transformar eles em habitações para nós, para os espíritos, de todas as categorias abaixo deles. Essa é a habitação, essa é a função. Porque nós ainda precisamos da matéria como instrumento de evolução. Precisamos estar inserido no plano material para evoluirmos. Nós, na nossa categoria, precisamos também. Então, eles vão formar essas habitações que vai servir de moradas. A casa do Pai é o universo, como diz João. E as moradas são os planetas. Até aí, tá, gente?
Tá fácil? Muito complexo? Não durmam, não durmam. Vamos lá? Essa é a função deles, de pegar essa matéria cósmica. Só lembrando que Deus é o Criador de todas as coisas. E conforme Allan Kardec deixou para a gente, existem dois elementos gerais no universo. Um elemento inteligente, que vai se individualizar até chegar a espírito, e outro é o elemento material, que é a matéria cósmica, a matéria fundamental para se construir tudo que é material, que é o fluido cósmico universal. Então, tudo que é matéria deriva do fluido cósmico universal. Esse nosso corpo aqui é matéria? Então, deriva do fluido cósmico universal. Essa cadeira é matéria? Deriva do fluido cósmico universal. Tudo que é matéria deriva do fluido cósmico universal. E tudo que não é matéria, só sobrou uma opção. É espírito. Quando o Kardec colocou isso aqui, lá em 1857, ele estabeleceu uma coisa filosófica chamada de Trindade Universal, em que, para todo canto do universo que nós pudéssemos andar, ir, nós encontraríamos essa trindade: Deus, Espírito e matéria. Então, se eu me mudar dessa galáxia e ir para outra, eu vou ter a presença de Deus? Sim, porque Ele é onipresente. Vou ter a presença do Espírito? Sim, eu sou a prova cabal, se eu estou me mudando, por exemplo. Mas é claro, tem mais lá do que eu, mas tem eu. E tem a presença da matéria? Sim, porque eu estou caminhando para outra galáxia. As galáxias são o quê? Matéria cósmica universal transformada por quem? Por esses espíritos, esses co-criadores, nos dizeres de André Luiz. Então, ele estabeleceu uma questão filosófica, que para todo lugar do universo em que nos deslocaríamos, nós teríamos essa presença trina: Deus, Espírito e matéria. Ok? O que mais tarde vai ser feito dessa questão filosófica, eu não sei. Isso é uma lacuna que eu não vou, só vou deixar aqui uma curiosidade, está na questão de número 28, que depois quem quiser lê a nota lá, vocês vão ver que tem uma lacuna científica, que está para o futuro os cientistas resolverem isso. E nós também. Mas finalmente, depois de falar de toda a formação da nossa Terra, que a nossa Terra foi destacada do Sol, ok? Tá para todo mundo? Aquela nebulosa se transformou numa galáxia, a galáxia se desmembrou em vários sóis, e os sóis originou os vários planetas. Isso nós estudamos na escola, essa teoria. Depois disso tudo feito, o planeta chega uma hora que ele está pronto para ser habitado. Então, vai começar, como toda a história que a gente já conhece, vai começar a ser habitado. Primeiro, vai estar uma ênfase no reino mineral, depois de vegetal, animal, e finalmente virá por último quem? O homem. O que nós sabemos que os primeiros habitantes do planeta Terra eram homens o quê? Primitivos. Nós temos isso na nossa história. Espíritos em que a predominância da matéria, dos instintos, é muito grande, é muito significativa. Mas dentro da cultura judaica principalmente, da corrente cristã posteriormente, nós vamos ouvir uma história muito antiga, que Kardec também trabalhou com ela, a questão de Adão e Eva, na qual ele intitulou esse capítulo de raça adâmica, porque Kardec ele mostra, ele elabora que Adão não era um homem. Isso já desde o Livro dos Espíritos, o Kardec já trabalha com essa questão, mostrando que Adão não era um homem, não era um homem. Até porque, cientificamente, nós sabemos que era impossível um homem e uma mulher, sozinhos, povoar o planeta Terra num período de tempo muito curto, segundo a própria história. Seria impossível. Sem contar como que surgiriam as raças. Então, essa é uma lacuna científica que já foi equacionado por nós. Nós sabemos que isso é impossível. Mas o que fez Kardec? Ele extraiu dali o espírito, porque tinha uma realidade ali por trás, que não fora trabalhada naquela época pelos espíritos. Por quê? Porque muita verdade cegaria. Então, simbolicamente, se trouxe a notícia de um homem e de uma mulher, como sendo eles o início de tudo. Mas não era assim.
Mais tarde a gente consegue entender, quando a nossa mente está mais aberta, a gente consegue ver a impossibilidade do fato, e aí a gente vai buscar uma interpretação maior desse fato ocorrido, colocado na história, que é a questão de Adão e Eva, na qual o Kardec ele vai trabalhar como as raças adâmicas. Então, se são raça adâmica, dali vai surgir mais coisas. Não era um homem, então dali vai surgir mais coisas. Mas o que mais vai surgir? Porque nas obras de Kardec só fala isso, mas não fala nada além. Só fala que ali, né, mesmo a gente consultando a Gênese, mesmo a gente consultando Revista Espírita, vai falar que é uma raça de espíritos que vieram de outro sistema, de outra localidade. São imigrantes que vieram para a Terra. Mas não dá muitos subsídios para nós. Apenas diz isso, que é uma raça de espíritos, são uma comunidade de espíritos que migraram de outro sistema, que não é solar, mas que vieram de outro sistema aqui para a Terra, é um intercâmbio entre planetas, e que esses espíritos vieram aqui para alavancar o progresso moral e intelectual da nossa Terra. Mas só fala isso, é um dado muito importante, mas só fala isso. Até porque Kardec, no Livro dos Espíritos, o tempo todo, ele fala que existe essas imigrações, esses intercâmbios entre os mundos, que são importantes até para alavancar o nosso progresso. Mas com relação a isso, é só o que ele vai falar, dessa raça adâmica, que está relacionada a espíritos que foram degradados, que vieram, são imigrantes de outros sistemas. Mas não fala que sistema é esse, não vai com profundidade em relação, não diz se é só a raça dos hebreus, não fala mais nada em relação a isso. Ele estanca ali, foi o que deu tempo. Mas, vamos seguir, né? Kardec fala assim, lá no livro A Gênese ainda, sobre a raça adâmica. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma, chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde os tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Então, quando essa raça adâmica chegou, a Terra já estava povoada. Então, já havia espíritos aqui, habitando, que já habitavam, são os espíritos primitivos, mas já havia espíritos aqui, já tinha um povoamento original. Essa comunidade desses espíritos vindos de outra esfera vai direcionar uma nova raça. Kardec só dá essa explicação, mas não dá pormenores para a gente. Quem são esses espíritos exatamente? Da onde eles vieram? E não dá pormenores para a gente. Mas já foi um grande passo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocação, faz. Se eu souber responder. Mas se eu não souber, eu também falo que eu não sei. Ok? Então vamos chegar. Só lembrando que a evolução da ciência gerou-se raças primitivas e que depois a oportunidade adequada veio a raça adâmica sim. para alavancar a humanidade terrestre. Aqui já tinha espíritos não eram primitivos ainda, mas já tinham alguns conhecimentos, já tinham algum desenvolvimento e tudo mais. Mas eles chegam com a função de alavancar, que a gente vai saber mais tarde, não pelas obras de Kardec, mas pelas obras de Emmanuel, que são os capelinos, esses espíritos que foram degradados, que foram imigrantes que vieram aqui para a Terra. A função deles era alavancar o nosso progresso intelectual e também nos ajudar com relação ao progresso moral, apesar deles terem sido degradados por pouco progresso moral, mas para nós que estávamos fazendo o nosso, já era alguma coisa muito mais significativa. Ok? Pelas obras então de Emmanuel, nós vamos saber que esses imigrantes, eles vieram de um sistema, de uma estrela chamada Capela, cuja luz solar, essa estrela chamada Capela, faz parte da constelação de Cocheiro, ou Aurigua, desculpa, tá? Que, aliás, Capela significa cabra, desculpa, da constelação de Aurigua. Essa estrela aqui, que é a mais brilhante desta constelação formada por 6 estrelas,
Capela é a mais brilhante, a sua luz leva mais ou menos 42, 44 anos-luz para chegar aqui na Terra. Olha, a distância é uma coisa imensa. A gente vai saber por Emmanuel que esses espíritos vieram lá, dessa constelação de Auriga, né? E é uma das estrelas mais brilhantes. O que posteriormente nós viemos a saber pela ciência, que Capela na verdade são duas estrelas, é um par binário, cujo as estrelas, tanto a maior quanto a menor, mesmo a menor, é muitas vezes maior, 12 vezes ou mais maior do que o nosso Sol. Então, na verdade, Capela é um par de estrelas que tem ali ao seu redor uma série de outros planetas que nós não sabemos o nome. Então, esses imigrantes vieram de um desses planetas que circulam ao redor dessa estrela, desse par de estrelas. Nós não sabemos o nome desse planeta, mas sabemos que vem desse sistema. O nosso sistema se chama Sistema Solar, porque o Sol é a nossa estrela, e lá o sistema deles é Capela. Mas não sabemos de que planeta que eles vieram exatamente de Capela. Sabemos que ao redor dessas duas estrelas há, com certeza, uma série de planetas que circulam ao redor. Porque eu não disse para vocês que para ter um foco de vida tem que ter um foco de energia? O foco de energia é, por exemplo, são as estrelas. Vamos lá. Aqui é só dando mais ênfase de novo, mostrando, né? Isso aqui são informações de Emmanuel. A sua luz gasta cerca de 42 ou 44, pela ciência, anos-luz para chegar à face da Terra. Agora, isso aqui é uma informação importante de Emmanuel. Quase todos os mundos que lhe são dependentes, então, ele quis dizer que tem outros planetas, porque ele botou plural. Os mundos que estão circulando ao redor desse par de estrelas que lhe são dependentes já se purificaram físico e moralmente. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Ou seja, Emmanuel nos informa que esses espíritos, que são denominados por capelinos, o mundo deles estava num momento como o nosso aqui, deixando de ser provas e expiações para ser mundo de regeneração. Só que havia uma comunidade de espíritos desse orbe que estavam, naquele exato momento, atravancando o progresso desse planeta. E aí eles foram convidados a fazer o quê? A se retirarem, porque eles estavam atrapalhando a evolução. A evolução moral deles não era compatível mais com a evolução moral daquele planeta. Então eles receberam um passaporte convidando eles a se retirarem. E eles vieram para onde? Para nosso planeta Terra. E segundo Emmanuel, foram recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito. Foram recebidos, acolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo, que promete a eles que posteriormente, bem posteriormente, ele mesmo viria pessoalmente ajudá-los no progresso deles, para que eles pudessem voltar o quê? Para a casa deles, que era a Capela. Então eles são acolhidos aqui, eles ingressam no planeta Terra, começam então a reencarnar, ficam um período, segundo Emmanuel ainda, se adaptando aos fluidos, à atmosfera do planeta, e depois de um certo tempo eles começam a reencarnar aqui no nosso planeta, para alavancar tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral. Mas lá na Bíblia não falava sobre a raça adâmica, sobre Adão, sobre Eva, e contava toda uma história para a gente, não contava? Vamos voltar? Tem que eles estavam no paraíso, não é isso? Adão e Eva caminhavam pelo paraíso, e em um dado momento lá tinha uma árvore da vida, em que eles não podiam comer, isso é a história, não podiam comer daquele fruto. Mas aí o que faz a Eva? Come do fruto e posteriormente convence o Adão de fazer o quê? Fazer a mesma coisa que ela. E aí eles são expulsos do paraíso. E a gente olha para tudo isso e diz, isso não tem nenhum sentido. E aí a gente vai ver o sentido que Allan Kardec dá para tudo isso. Vamos lá? Por que a gente está falando sobre isso? Porque essa pode ser a nossa realidade se a gente não acordar a tempo. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês.
Nós estamos em fase de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então nós estamos assim no nosso último convite aqui na Terra, basicamente. Se a gente não passar, não aceitar esse convite de nosso Senhor Jesus Cristo, que já se passaram 21 séculos, que Ele faz o convite para todos nós de vivermos os ensinamentos que Ele deixou, nós também vamos receber um passaporte igualzinho dos capelinos. Não sabemos para onde vamos, mas vamos ter uma história muito semelhante à deles. Porque isso tudo veio de conhecimento para nós, não para nós acharmos assim, que coisa fantástica, mas para nos deixar um ensinamento moral. Um ensinamento moral que eles deixaram, que nos forneceram com as suas próprias vidas, que os capelinos escreveram para nós com o seu próprio sangue, com a sua própria dor, com o seu próprio trabalho pessoal. Foi um alerta muito grande que eles deixaram para nós e que hoje precisa ser relembrado por nós, para que nós possamos, de alguma forma, trabalharmos um pouco mais o nosso coração, os nossos sentimentos. Estou só olhando a hora porque a gente combinou um horário. Então lá tem uma série de simbolismo falando sobre essa raça adâmica. A primeira é Adão, que a gente já descobriu que personifica a humanidade. A sua falta de individualidade, a fraqueza do homem, o predomínio dos instintos materiais sobre o quê? Sobre o seu aspecto moral. É o predomínio ainda dos instintos sobre a moralidade. Jesus trabalhou muito com esses conteúdos enquanto esteve aqui na Terra, falando com a gente assim: reconciliai com os vossos inimigos enquanto está a caminho. Perdoa os seus inimigos 70 vezes 7 vezes cada falta. Não era 490 e depois que deu 490, então não preciso mais perdoar. Não, não era isso, era cada falta. Isso é trabalhar a predominância dos instintos sobre o moral. É abandonar, deixar para trás há duas grandes chagas da humanidade. Quais são as chagas da humanidade? Está lá no Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo. Porque a gente, para perdoar o outro, para a gente se reconciliar com o outro, a gente tem que deixar muito para trás o nosso orgulho. Tem que haver um esquecimento de si próprio muito grande. Nós temos que nos dar menor importância, no sentido de menor importância, dar menos importância ao nosso eu menor, à nossa consciência egóica, tão trabalhada pela Joana de Ângeles, por exemplo. Então, esse Adão, ele mostra para a gente o quanto que o predomínio do instinto, da opinião pessoal, daquilo que a gente quer fazer valer, porque a gente sempre acha que as nossas verdades são absolutas. A nossa verdade é só um ponto de vista. E como diz Leonardo Boff, um ponto de vista é uma vista num ponto. Olha que coisa estreita. Enquanto que se a gente estivesse aproximando pela lei do amor, a gente poderia se ajudar muito mais, se unir muito mais. Mas a gente faz das nossas opiniões uma verdadeira guerra entre a gente. A gente só passa a se amar se o outro fizer aquilo que a gente quer. Mas como diz São Agostinho, amar é deixar que o outro seja o que ele der conta de ser. Até porque nós também só damos conta daquilo que somos no momento. Eu gostaria muito de ser mais evoluída, por exemplo. Eu gostaria muito de ser Jesus, mas veja bem, entre eu e Jesus, nossa, tem muito chão para andar, não tem? Mas, no momento, não é uma justificativa, é o que eu dou conta. Mas, como disseram os espíritas para nós, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas mais inclinações. Porque temos as mais inclinações. Então, o Adão, que personifica a humanidade toda, é aquele indivíduo cujo orgulho e egoísmo ainda está prevalecendo muito na relação dele com o outro. E isso é aquilo que atravanca o progresso. É aquilo que atravanca as nossas relações. É isso. É quando as nossas opiniões, os nossos pareceres, as nossas colocações têm que ser superior à de todas as outras pessoas. E não é. Como eu abri aqui hoje, não que eu seja exemplo de nada, porque não sou mesmo. E isso eu falo verbalmente em público. Eu falei para vocês,
o estudo desse livro é apenas um ponto de vista meu. Eu peguei um pedaço desse livro e estou estudando com vocês aqui essa tarde. Mas se vier um outro colega, ele vai focar de outra forma. Que bom, vai ser rico para mim, porque às vezes ele viu coisas que eu não vi enquanto estudei. Por isso é tão importante nós vivermos uns com os outros, porque nós vamos nos complementando reciprocamente. Então, Adão é um simbolismo que simboliza aquele homem, vai simbolizar, vai personificar a humanidade, suas fraquezas, seus vícios, seus instintos. E os nossos instintos nós já entendemos que é o orgulho e o egoísmo. A árvore da vida. Gente, o que será que significa a árvore da vida? Vamos ler lá um pouquinho o que o Kardec fala pra gente? Como a árvore da vida é o emblema da vida espiritual. Como a árvore da ciência é o da consciência que o homem adquire do bem e do mal, pelo seu desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e o outro. Escolhe o quê? Entre esse ou esse. Assinala o ponto em que a alma do homem... Assinala o ponto. Que ponto? O ponto em que nós ganhamos a consciência. Quando a gente ganha a consciência, a gente ganha o livre-arbítrio. Não é assim? Quando a gente ingressa para o reino nominal, mas a gente ganha o livre-arbítrio e ganha o quê? A responsabilidade pelos atos. É muito bom, ganha liberdade, mas ganha junto a responsabilidade por essa liberdade. Deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos, que é o que eu falei para vocês. Então a árvore da vida simboliza a saída desse instinto, o ganho do livre-arbítrio. Que bom, eu agora posso escolher. Que bom. Posso escolher se eu quero andar para a esquerda ou se eu quero andar para a direita. Mas terei que responder tanto andando para a esquerda quanto andando para a direita. Porque a cada escolha que eu faço, eu sei que eu pago um preço. Não existe nada que a gente não vai ter que responder. Apesar da sociedade hoje, atual, pregar por aí afora que a gente deve fazer tudo o que quer, como se não tivesse que responder nada. Por quê? Porque eles acham que morrendo acaba. Mas a gente sabe que morrendo não acaba. Então tudo que eu fizer eu respondo? Respondo. Nessa vida ou nas que seguirão. Mas eu vou responder. Então a árvore da vida significa a oportunidade de ter escolhas. Mas a oportunidade de ter escolhas também simboliza responsabilidade por essas escolhas feitas. Vamos seguir. Aí tinha um fruto lá que foi comido, né? Vamos ver o que é? O fruto da árvore está no livro A Gênesis, ó, capítulo 12, bota a fonte. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais. Desejos materiais. Nós temos desejos espirituais? Temos. Ué, temos desejos espirituais, deveríamos ter. Os desejos não são coisas ruins. Ruim é o que a gente polariza ele. Quando a gente polariza ele para o mal, ele vira desejo ruim. Mas temos desejos bons. Por exemplo, eu tenho desejo de subir na hierarquia dos espíritos. Desejos materiais do homem é a alegoria da cobiça e da concupiscência. Concretiza numa figura única os motivos de arrastamento. Existe arrastamento irresistível? Não, Kardec trabalhou isso também. Não existe arrastamento irresistível. Porque senão nós teríamos provas que a gente solicitou passar, ou expiações que nos foram colocadas na nossa reencarnação, que seriam impossíveis de serem vencidas. A nossa reencarnação seria impossível. Então Deus não coloca cruz mais pesada do que os nossos ombros possam carregar. Se nós falhamos, foi porque nós nos deixamos, nos permitimos o arrastamento, e não porque existe arrastamento irresistível. De arrastamento ao mal. O comer é sucumbir à tentação. Opa! A árvore se ergue no meio do jardim de delícias, para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais. O homem se prende à terra e se afasta do seu instinto espiritual. Então, quanto maior... do seu destino espiritual. Quanto maior o predomínio da matéria, mais distante a gente está de ascender. Mas também uma coisa interessante, nós somos colocados no mundo e há muitas seduções ao nosso redor. Porque há, para todos, tentações? Sim. Uma vez me perguntaram como a gente faz para se espiritualizar. Eu falei assim, vivendo uns com os outros. É o melhor lugar.
Porque só vivendo uns com os outros nós vamos poder aparar o quê? Arestas. Só vivendo uns com os outros nós vamos poder passar pelos arrastamentos e vencê-los. Se eu viver sozinha numa ilha, eu vou ter alguma tentação, eu vou ter alguma contrariedade? Não. Porque se eu me contrariar, 1 minuto depois eu já estou de bem comigo mesmo, dou um jeitinho. Mas com o outro não. Então a vida em sociedade, por isso que a lei de sociedade ela é muito importante, porque vai exigir de nós essas trocas. Vocês são espíritos únicos, eu também. Então nós temos diferenças, mas só as diferenças vão somar. Porque 6 não troca com meia dúzia. 6 vai trocar com 7, com 8, com 9, com outros. Mas ele não troca com meia dúzia, porque é a mesma coisa. Então que bom que nós somos pessoas diferentes. Porque temos a oportunidade de nos enriquecermos uns com os outros. É a lei de sociedade. Então o melhor caminho é esse. Então o fruto vai representar as seduções, as tentações que nós vivemos nos meios, na nossa vida. Quantas vezes, eu me lembro que há poucos anos teve um reclame que era do governo, eram assim, 2 rapazes que estavam entregando, acho que muitos aqui devem lembrar isso, entregando para uma escola pública computadores. Não sei se vocês lembram, eles estavam descarregando para a escola. E aí, em dado momento, o rapaz que estava descarregando chegou para o rapaz que estava checando a nota e falou assim, olha só, nós temos que entregar para essa escola 10 computadores. E eu acabei de descobrir que tem mais um lá dentro, mas ninguém vai ficar sabendo se a gente ficar. Aí o cara da nota vira para ela e fala assim, ninguém não, porque eu sou alguém. E aí acaba ali. Né? Não é ser bom, eu vou ser bom quando tem alguém olhando, quando não tem alguém olhando eu sou outra pessoa. Não. É ser bom porque é bom ser bom. É ser honesto porque é bom ser honesto. Não porque tem alguém me espreitando. Sou eu comigo mesma o tempo todo. A morte, porque eles foram condenados à morte ao trabalho, lembra? Eu descobri de onde a gente tem tanta bronca de trabalho, que amanhã é segunda-feira. As pessoas sempre reclamam de segunda-feira. Eu dou graças a Deus, porque morar no Brasil e ter trabalho é uma bênção. É uma bênção. Que bom a segunda-feira. Mas é brincadeira, né? Aí vai falar do fruto. A morte de que ele é ameaçado caso infrinja a proibição, que era comer a fruta, que ele faz, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou aonde? Na consciência, questão 621. É por demais evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que depois de cometida a falta, que foi comer o fruto, Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou por outras palavras, da perda dos bens que resulta do adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão dos jardins da delícia. O que ele quis dizer? A morte representa a lei de ação e reação. Para toda ação, uma reação. Para todo comportamento, eu terei que responder pelo meu comportamento. Se meu comportamento for positivo, o retorno é positivo. E se for negativo? Estamos esperando colher maçãs, mas se todos os dias nós estamos plantando laranja, gente, nunca vamos colher as maçãs desejadas. Representa, então, a lei de ação e reação. E a serpente? Oh, meu Deus! Bicho peçonhento. Não. A serpente está longe hoje de ser tida como um tipo de astúcia. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente e da qual, por essa razão, o homem muitas vezes não desconfia, pela sedução, pelas tentações que estão ao seu redor. Deve-se, ainda bem que não foi, deve-se, além disso, notar que o termo, mas enfim, apenas mostrando que significa isso. Bom, então a serpente, ela vai simbolizar tudo aquilo que nós ainda estamos com dificuldade de não nos deixarmos seduzir. Quantos defeitos nós possuímos que nós temos dificuldade de trabalharmos dentro de nós? Às vezes é uma impaciência, às vezes nós somos impacientes, às vezes nós somos não misericordiosos, não temos misericórdia. E a tentação, a vida nos coloca em provas, em expiações, para a gente ser misericordioso.
em provas e expiações para nós aprendermos a sermos brandos e pacíficos, em provas e expiações para nós desenvolvermos a nossa humildade, deixarmos de sermos pessoas arrogantes ou donos da verdade. Ou seja, qual então, o Kardec pergunta, qual então, em definitiva, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que o cometeu? E ele diz, em parte, a infração das leis divinas. Nós somos infratores das leis divinas? É bem provável. Se não todos aqui, uma parte, pelo menos sim. Estamos reencarnados aqui pela misericórdia de Deus, mas somos infratores das leis divinas. Erramos, mas recebemos a oportunidade de voltar de novo e fazer o quê? Aparar as nossas arestas. Então, enquanto nós estamos aqui reencarnados, nos é dada a oportunidade, enquanto estamos na vida, aqui, nessa dimensão, podemos realizar muitas coisas. Ainda podemos fazer muitas coisas pela nossa evolução espiritual e podermos permanecer no planeta de regeneração? Podemos. Mas para isso nós precisamos querer. Daqui a pouco a gente, A expulsa do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo. A mudança de situação foi a consequência da expulsão. Imagina a gente hoje, isso aqui é a capela, tá, gente? A estrela, aquele par binário. Imagina a gente aqui hoje, que nós temos carro, computador, celular, chuveiro quentinho para tomar banho, casas maravilhosas para morarmos. Se nós não passarmos pelo critério de avaliação e nós recebermos um passaporte para outro mundo, não vamos poder ficar no mundo de regeneração aqui, porque não temos evolução moral suficiente. Nós vamos lá para alavancar o quê? O progresso intelectual e moral daquele povo. Então aquele povo ainda não tem civilização. Então não tem casa, chuveiro quentinho, não tem celular, não tem internet, não tem WhatsApp. A gente reencarna lá, porque o que a gente vai fazer? Levar tudo isso para lá. Olha que coisa triste. Não é mole não. A gente não vai achar que a gente perdeu o paraíso? Eu vou. Eu falo que eu acho que a maior punição vai ser reencarnar naquele planeta e um corpo cheio de pelo. O que eu vou fazer com esse monte de pelo? Sem um presto-barba, pelo menos. Brincadeira, mas ai, que arrelia. Não é? Já pensou? Chegar lá não tem nada disso. Tristeza, né? Para nós mulheres é. Não tem salão de cabeleireiro para cortar o cabelo, não tem nada disso. Não tem nada disso. Nada. Né? É ralação mesmo, sem chuveirinho, sem nada. Vamos para lá, para alavancar, que beleza. Por quê? Porque é o que nós merecemos moralmente. Moralmente é. Não se adequamos, moralmente é o que merecemos. Viver num terreno tão áspero como esse, para quê? Para podermos alavancar o nosso progresso moral. Aí eu fico imaginando que eles deviam se sentir realmente como perdidos no paraíso. Olha a característica dessa raça. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes, pois que desde a segunda geração constroem cidades, tá vendo? Reforçando, eles vão fazer a civilização. Constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. A gente observa que a vinda deles, ou seja, uma vinda de espíritos mais elevados, alavancou o progresso da Terra. Então, o que eu digo para vocês, não vai ter internet, celular, banhozinho, caminha quente, roupinha bonita, nada disso. Aí eu fico imaginando, nossa. Agora vamos às nossas reflexões. Podemos fazer um intervalo? Engatamos com as reflexões, tá bom? Vamos dar uma paradinha. E aí a gente volta nas reflexões, nós vamos descobrir quem representou a raça adâmica, ok?